Tudo bom? Boa Boa tarde! Seja tarde. bem-vinda! Mais uma vez, obrigada pelo convite. Eu que agradeço você estar aqui comigo, a gente fazer mais uma live juntas, com essa energia, é, com essa amizade mesmo, a gente estando tão longe, né? É verdade, verdade. É um prazer estar aqui de novo com você, pessoal, com a sua A audiência, conexão para a está um gente pouquinho, bater um papinho. a conexão tá um pouco ruim. Será que é um problema do Instagram que está acontecendo? O pessoal tem reclamado muito, né, de não conseguir fazer live no Instagram. Deve ser por conta do volume, né? Deve ter bastante gente entrando ao vivo ao mesmo tempo. A plataforma tem dado uns bugs. É, com certeza deve ser isso. Esses dias eu até recebi uma mensagem assim, pessoal, não façam live sem conteúdo. Ah, é muita gente entrando, querendo interagir, o que é muito bom, né? Nesse Eu momento acho. agora de quarentena, é bom a gente entrar e estar ao vivo com as pessoas, interagindo, trocando. Realmente é uma ferramenta que nos deixa assim um pouco mais alentados, né? De dar um certo conforto, sabendo que tem outras pessoas do outro lado ali ao mesmo tempo, ouvindo a gente. É muito legal. Isso mesmo. Oi, Luiz Carlos, boa tarde. E eu estou escutando alguém aí do seu ladinho. Quem está aí com Sim, você? não dormiu ainda, Ah, ele queria participar da nossa live, por não isso. é? Não é? Não dormiu ainda não. Está Tá aqui cheio de ainda energia. ligado. Está ligado. Criança, né? Tem uma energia que a gente busca ter hoje. É, que a gente inveja de ter, né, Dalva? É isso mesmo. Sim. Então eu queria aqui dar o meu abraço virtual para todos que estão entrando, dizer muito obrigada por vocês estarem participando aqui conosco. Eu sou a Vivian Castanheda, para quem ainda não me conhece. Eu sou gestora, coach, palestrante e desde pequena eu sabia que o meu propósito de vida era ajudar pessoas. Então eu, através do meu trabalho, eu reinventei tudo que eu fazia para trazer mais conteúdos, para informar pessoas, para que todos possam hoje, junto com o que eu faço, e até a minha amiga Dalva e outros que já participaram, né, poder aprender um pouquinho, né, chegar a ter informações que antes não tinham, para poder disparar aí na carreira, para poder crescer e desenvolver cada vez mais. Então, a Dalva, que está aqui conosco, é minha parceira, amiga. Nós nos conhecemos através do LinkedIn, uma ferramenta que é muito boa também. E hoje a gente vem trocando muitas informações e ela está aqui comigo porque a gente vai falar sobre a importância do português na nossa vida, na nossa carreira e até na quarentena. Como que a gente vai fazer para poder manter os estudos, para a gente poder manter tudo que a gente vinha fazendo, mesmo estando em casa de quarentena, né, Dalva? É isso aí. É bom a gente estabelecer uma rotina, não só para estudar, tá muito preocupado de ocupar a cabeça, né, com conhecimentos, mas também tem aquele espaço, né, aquele tempo reservado para o lazer, para o silêncio, para o descanso, né, para dormir um pouquinho, para relaxar, para não fazer nada. Fazer nada também é muito bom, né, Vivian? É muito bom. E é muito importante a gente respeitar o nosso corpo, a nossa mente, a Sim. nossa alma, porque se a gente só ficar pensando sempre em obrigações, normalmente a gente acaba se perdendo e até adoecendo. Então, a Dalva, minha amiga, ela vai contar um pouquinho da carreira dela, quem ela é, e a gente já vai começar a discorrer um pouco sobre o tema.
Isso, meu nome é Dalva Corrêa, eu sou professora de português. Hoje eu atuo com. Olha só. Isso, filho. É meu filho, gente, que está aqui interagindo na live com a gente. Ela já viu, tá, filho? Tá bom? Vai lá pegar o outro. Isso é vida real, hashtag vida real aqui na quarentena. Administrar aí, né, o trabalho com os filhos, cuidar de casa, é muita coisa para fazer. Mas eu sou professora de português. Hoje eu atuo com treinamentos corporativos, né, comunicação escrita voltada para o trabalho. Também faço atendimento individual, né, também recebo clientes para fazer sessões individuais, para aprender português, para, na verdade, assim, atualizar os conhecimentos de português, os conhecimentos básicos necessários para ter uma linguagem mais clara, mais objetiva, principalmente no trabalho. Quem precisa usar, tem a escrita como ferramenta de trabalho e se sente um pouco inseguro, sabe que precisa, né, retomar alguns conhecimentos básicos das regras gramaticais, eu ajudo essas pessoas e as empresas a potencializarem a escrita para que a comunicação flua da melhor forma possível entre os colegas de trabalho, gestores e também com os clientes. Isso mesmo, Dalva. É um currículo vasto aí mesmo a gente falando numa única coisa que é o português, né? Mas dá para ter muitas possibilidades. E é disso que a gente veio falar agora, né? Da importância de você poder se atualizar, estudar e até reinventar nessa quarentena. A Dalva, minha amiga e parceira, né? Nós, como eu já disse, nós nos conhecemos no LinkedIn através de trocas de informações, de conteúdos, né? E hoje nós bolamos, na verdade, a live seria uma outra vertente, né? Mais falando da carreira, mas nós tivemos que adaptar por conta de tudo isso que estamos vivendo neste momento, né? E falar sobre como continuar a estudar, como continuar buscando melhorias na nossa carreira, né? E ter rotinas sobre dentro do que a gente vem vivendo, né? Então você mesma disse que era muito importante a gente continuar, né? E nesse momento, a primeira coisa que a gente precisa ter é um espaço, como a Dalva tem na casa dela, para poder estudar, para a gente poder fazer todas as coisas que a gente entende que precisa de um pouco de concentração para a gente poder dar continuidade. Fora isso, planejamento, né? Vamos nos planejar para quê? Vamos pegar um horário do dia e falar: hoje eu vou estudar o português, hoje eu vou estudar, sei lá, sobre tecnologia, hoje eu vou estudar sobre qualquer outro assunto. Mas então se disciplinar nem que seja 30 minutos, não é isso, Dal? Isso mesmo, nem que sejam 30 minutinhos para a gente manter a cabeça, né, a mente ativa, porque senão, se a gente só ficar dando, né, vazão, dando atenção para as notícias, a gente vai pirar. Eu mesma tive que parar um pouco de assistir TV, de ver as notícias, porque eu estava me sentindo muito angustiada. Eu também tenho alguns cursos que eu já havia comprado, né, online, que eu precisava fazer, então eu estou aproveitando esse momento, reservando um tempo do meu dia para me dedicar. O melhor tempo, no meu caso, é o horário em que, né, meu filho está dormindo. Eu consigo ter silêncio, né, ficar num ambiente silencioso para poder me concentrar melhor. E como a Vivian falou, é se dedicar, cada um sabe o melhor momento, né, a melhor parte do dia para fazer isso. Então, poder se dedicar a aprender alguma coisa, para atualizar conhecimentos,
nesse momento também é importante, né, Vivian, conhecer um pouquinho sobre marketing digital, porque já que agora estamos obrigatoriamente, vamos dizer assim, conectados o tempo inteiro, muita gente trabalhando de casa. Para quem ainda não entrou nesse universo de marketing digital, fica a dica também começar a estudar sobre marketing digital, os principais conceitos, porque tudo vai mudar a partir de agora, né, Viva? Você Tudo, tudo. concorda? Concordo em grau, gênero e número. Isso Eu concordo aí. porque todo mundo precisou se reinventar nesse momento. Todas as empresas que antes pensavam só naquele espacinho, teve que pensar fora da caixa. A empresa que eu trabalho também precisou colocar todo mundo em home office, todo mundo Uhum. trabalhando remotamente, porque era o melhor a fazer para todo mundo se prevenir e se cuidar. E isso nunca tinha sido cogitado antes. E eu vou te contar um segredo, Dalva. Hoje eu fui colocada de férias desde terça-feira. Hoje é quinta, né? Porque a gente está meio perdido no tempo. É, Desde terça-feira. é. Mas eu continuei de plantão, porque eu sou gestora de uma equipe comercial. Né? Eu hoje gerencio 8 pessoas e mesmo estando parado, a gente tinha clientes ainda precisando de uma matéria-prima, de alguma coisa, e a gente foi se virando nos 30 para conseguir. E hoje eu tirei um relatório e, para minha surpresa, a gente bateu a meta e superou Olha, 100%. Foi assim incrível. olha, parabéns! Pois é, foi uma emoção, até de falar me arrepia, porque mesmo com tudo isso, a gente conseguiu bater a meta e assim, todo mundo da Olha, equipe ficou contente porque a gente ficou mais de uma semana em home office, mas todo mundo bem conectado, todo mundo bem alinhado, a equipe toda se ajudando. Foi muito interessante isso. Quer dizer, não precisa estar no escritório para as coisas funcionarem. Como você disse, as coisas vão precisar mudar. Então, vamos estudar um pouco vamos, mais como fazer isso, não é mesmo? sim. Sim, tem que se reinventar. Parabéns, Vivian, por esse resultado. Com certeza é resultado de um trabalho feito há muito tempo, né? Não foi uma coisa de repente, não foi uma coisa que aconteceu, agora estalaram os dedos e vem esse resultado maravilhoso. Nossa, é um trabalho que vem de muito tempo, de uma gestão muito alinhada com a equipe. Meus parabéns. Ah, muito Ai, que bom. obrigada, É Dalva. bom ter um exemplo desse, né, em meio a tanta coisa que a gente tem ouvido, que a gente tem lido, visto na TV. Receber uma notícia dessa, nossa, até eu agora me senti aliviada, feliz, Puxa, de obrigada. saber que as coisas podem acontecer, E podem mesmo continuar, nessa. né? Sim, sim, é possível, né, Vivian? É Tudo é possível possível. desde que a gente se entregue de verdade. Como eu disse, a minha equipe se entregou junto comigo e a gente conseguiu fazer os resultados acontecerem. Então é importante que todo mundo acredite que é possível, mesmo estando nessa É. situação. Sabe o que eu escutei bastante, Dalva, da minha equipe? Não vamos deixar as coisas pararem. Então, o que precisar, estamos aqui mesmo a gente estando de férias. Olha que legal, sabe? Isso foi muito legal mesmo. Olha, essa prontidão. Ah, meus parabéns, meus parabéns. Parabéns por esse trabalho, né, de Obrigada. gestão, um trabalho eficiente, eficaz, que resultou, ah, teve esse resultado maravilhoso. Parabéns, Vivian. Obrigada, Ricardo, pelos parabéns também. Eu queria dar um beijo, mandar um beijo para a Micaele, que acabou de entrar, que é uma Eu vi pessoa que a muito Geise querida. entrou também. É um monte de gente aqui. Beijo, Então, Geisa. assim, beijo, Geisa, também. Beijo, Micaele. Estou morrendo de saudade de você e da sua mãe. Mas aqui, ó, o meu amor para vocês virtual e um beijo também. Então, vamos continuar aqui falando sobre como estudar e não parar, Dalva. Quais são as dicas que você Vamos pode dar, estudar. além da gente ter o nosso cantinho, planejar o nosso horário todos os dias? Que mais que você pode dizer aqui que a gente pode fazer para a gente continuar estudando?
Tem pessoas que se concentram melhor ouvindo música, também pode ser uma dica bacana. Outras não, só conseguem se concentrar com silêncio mesmo. Mas eu gosto também de ouvir uma musiquinha enquanto estudo, enquanto trabalho. Me ajuda na assimilação de conteúdo, me ajuda a ter boas ideias. É uma boa dica também. Em relação a estudar português, quem tiver aí e acredita que precisa atualizar seus conhecimentos básicos de português, é bom, tem uns sites muito bacanas de gramática, que tem acesso gratuito, pode, enfim, consumir o conteúdo à vontade. Tem o todamatéria.com.br, que eles têm a gramática completa, eles têm a gramática completa da língua portuguesa, assim, é um site bem completo do conteúdo de língua portuguesa, vocês podem adquirir ali os conhecimentos, né, que vocês acreditem que precisam ser melhorados. Podem contratar o seu serviço também, né, Dalva? Quem precisar de uma orientação mais Também. específica. Isso, uma orientação com aquele empurrãozinho especial. Com Que aquele às vezes é empurrãozinho muito especial. necessário, né, Dalva? Exatamente, pode contar comigo. É importante, assim, não é só consumir a teoria, só ler, né, os conceitos. É muito importante. Pega uma parte, vou dar um exemplo aqui. Eu preciso estudar crase. Que aí é um probleminha para muita gente. Estudou os conceitos, já aplica, já vai, escreva um texto, faça bastantes exercícios para poder já aplicar ali aquilo que você acabou de aprender. Porque se você parar e não aplicar, aquilo já cai no esquecimento, e aí já começa a criar uma resistência, achar que não consegue aprender, achar que, poxa, português é muito difícil, é muito chato, tem muito disso, né, Vivian? É muito difícil, é muito chato, é porque você precisa pegar aquele conceito e já aplicar, de preferência redigindo mesmo, escrevendo o seu próprio texto, vai ali, já escreve, já corrige ao mesmo tempo, e sempre praticando, sempre. Leu o conceito, pratica. Leu o conceito, pratica. Exatamente isso. Eu Sempre. comecei a aprender inglês fazendo isso por repetição. Então, todo dia eu gastava só 25 minutos do meu dia, eu fazia os exercícios, praticava e no dia seguinte eu voltava, repetia pelo menos por 3 dias seguidos todo o material que eu vinha desenvolvendo e repetindo, e só assim eu consegui fazer com que eu memorizasse e aprendesse tudo que eu estava vivenciando. Isso, pratica nas conversas pelo WhatsApp, pratica aqui mesmo no Instagram, vai fazer um post, vai, né, postar alguma coisa nos stories, alguma coisa de texto, já aplica ali aquele conhecimento, que é onde a gente mais está, né, Vivian? A gente está nas redes sociais, a gente está o tempo todo ali respondendo um comentário, fazendo comentário nos posts dos outros, então já pega aquele conhecimento, já aplica ali onde você mais está presente. Se é na rede social, aplique na rede social. No Exatamente. trabalho, vai escrever um e-mail, né, para alguém do trabalho, já aplica aquela teoria ali, já testa o seu conhecimento adquirido ali rapidamente. E assim a gente vai estudando e vai internalizando. Não precisa ser um processo, sabe, desagradável, desconfortável, não. Aprendeu, pega pouco, né? Também não dá para estudar um monte de coisa ao mesmo tempo. Pega um conceito, aplica e fica aplicando ali. Como você falou da repetição. Vai repetindo por uns 3 dias, depois parte para outro conceito. Vai aplicando ali, nas redes sociais, no trabalho, no bate-papo pelo WhatsApp.
uma coisa que eu parei de fazer depois que eu comecei a produzir conteúdo no LinkedIn, isso eu fazia. Eu Uhum. abreviava muito. Por exemplo, Ah, você, eu estava sempre acostumada a escrever o VC, por quê, que é o PQ, enfim, e outras abreviações que eu costumava usar, né, no WhatsApp principalmente, eu parei de usar. Então, onde quer que eu escreva, onde quer que eu coloque ali conteúdo, me comunique, eu coloco agora a palavra inteira. É você, porque eu evito também, né, o também que é o TB, eu evito porque quando eu tenho que escrever alguma coisa formal, eu já não tenho que ficar virando a chave, não, não posso abreviar, aqui, né, eu tenho que usar uma linguagem um pouco mais formal, é um e-mail para o trabalho, é um e-mail para um cliente, eu não posso vacilar. isso Então, eu mesmo. aboli as abreviações na minha comunicação, para que, em momento algum, porque o nosso cérebro dá rasteira na gente, né? Dá. O, Dá rasteira na gente. o Ricardo disse que a prática, isso mesmo, a prática leva sempre a gente à perfeição, por isso precisa repetir sempre. E essa dica que você deu de deixar de abreviar é fantástica, porque muitas vezes a gente abrevia e às vezes a gente até esquece como que escreve. Eu também, quando eu tenho É, dúvida, eu sim, sempre e vou. isso assim, não é culpa de ninguém, é a força do hábito, né? A É, gente se ou a habitua a correria. uma. Exatamente, exatamente. Então, a batida, no caso, eu nem falei, né, que eu sou idealizadora da batida perfeita. Então, a batida perfeita, ela tem esse desafio de trazer um meio termo entre o que está nos manuais de língua portuguesa, que são as gramáticas. Eu sei que é uma linguagem rebuscada, termos muito complexos, então eu tento trazer essa linguagem, né, para um centro e trazer também a linguagem do dia a dia, a linguagem usual que todos nós usamos em casa, com os nossos familiares, até com os colegas de trabalho, aquela linguagem bem informal. Então, eu tento, né, eu faço esse trabalho, a batida perfeita consiste nisso, em aproximar essas duas linguagens. Né? Sair dos dois extremos, de ser extremamente informal e formal, e encontrar um meio termo, né? Um meio termo para que a comunicação flua muito bem em qualquer contexto social. Eu Muito costumo bom. dizer, quando você está. Você gosta de futebol, né, Vivian? Eu sei que Gosto. você gosta de futebol. Ó, Então, eu Vivian, sou quando você. corintiana, mas eu tô usando verde hoje, tá vendo? Ó, eu não tenho nenhum preconceito. Vivian, quando você está no estádio de futebol, torcendo para o seu time, você usa uma linguagem, certo? Certo. Tem Mas uma uma linguagem linguagem específica. feminina. Eu não sou tão Isso, agressiva mesmo estando no isso aí, mas estádio. é uma linguagem muito mais tomada, né, por uma paixão de você estar ali, tá vendo o seu time jogar, então, né, é uma linguagem muito mais descontraída, É, né, muito tomada assim de sentimento. É o ambiente perfeito, é essa linguagem que você vai usar ali, tá tudo bem. Mas quando você sai desse ambiente, está no seu local de trabalho, não é a mesma linguagem que você usa. não, nem pode, Não né? é. Nem pode, exatamente. Outro contexto social são os encontros sociais no barzinho, com um grupo de amigos. Também tem uma linguagem própria, característica, né, de estar os amigos reunidos, tomando um chopinho, né, é uma linguagem muito mais leve, descontraída, que você não está preocupado, essa concordância, né, será que eu estou falando certo? Será que eu estou aqui escorregando em alguma regra gramatical? Não tem esse pensamento, e nem é para ter. E nem é para Sim, ter, porque esse contexto, ele pede essa leveza, essa descontração.
Mas quando, se por acaso você estiver numa audiência, num tribunal, é outra linguagem que você vai usar. Sim. Então, assim, a gente não elimina, não deve eliminar, pelo menos, nenhum tipo de linguagem. A gente encontra esses meio termos que eu falei, né? A Uhum. batida perfeita tenta aproximar os dois extremos para chegar numa justa medida, mas você consegue transitar, né? Eu falei de futebol, falei, né, de tribunal, de barzinho com os amigos. É isso, é cada ambiente, cada contexto desse tem sua linguagem, está tudo bem, está tudo perfeito. É Você só saber falou transitar. isso, você falou da batida perfeita e eu também não falei sobre o abrindo portas, né? No abrindo portas, eu falo muito isso sobre quando a gente vai buscar uma recolocação ou até mesmo buscar uma promoção dentro do trabalho, a gente tem que tomar cuidado exatamente também com a questão do português. Imagina só que eu estou tentando uma recolocação ou até uma promoção e de repente eu vou chegar lá na frente do meu chefe, né, do meu gestor ou até do recrutador e vou falar: "Fala aí, mano, tudo bem?" É, Isso não é é. cabível nesse momento. Agora eu queria dizer que eu adoro quando você usa a palavra rebuscada. Ai, toda vez eu fazia tempo que eu não escutava essa palavra e eu agora não consigo associar essa palavra, deixar de associar essa palavra com você. Então, essa questão do rebuscado, né? A gente não precisa ser tão formal na hora da promoção Não, ou na não. hora da entrevista. O importante é usar as colocações corretas, principalmente quando está nessas duas situações. Não vamos pensar que nós estamos no estádio ou no encontro com os amigos e usar o mesmo termo, o mesmo jeito de falar. Acaba sendo Isso diferente, aí. né? Exatamente isso, exatamente. Numa entrevista, é prudente virar a chave, pode falar, né, até com mais calma, né, pensar antes de falar, procurar usar frases curtas para não ser prolixo, para não se confundir. É, meu filho, encaixa aqui. Isso. Olha que bonito. Aquela pausa, né, gente? Olha que lindo. Lindo, é lindo, meu amor. Ai, Isso aí. ele também é lindo. E Até essa vozinha suave na nossa orelha, que delícia. é Oi! muito bom. Oi, mãe. Então, é importante. Use frases curtas, procura pensar bem antes de falar por conta da concordância, né, Vivian? É importante pensar um pouquinho. Antes de ir para a entrevista, pode treinar na frente do espelho, que ó, é ótimo. Sim, muito. Eu falo sobre isso também lá no projeto, né? Quando acontece no final de semana, lá na obra social São Judas Tadeu, ou em qualquer outra situação. O treino ele é muito importante. Por isso que a gente Sim. fala aqui sempre que a repetição ela acaba sendo um dos principais aliados para a gente poder melhorar o nosso português, né? Você já deu a dica aqui que tem o site chamado todamatéria.com.br. Tem mais algum Isso. site que você pode indicar aqui para o Tem, pessoal poder tem. estudar português? Além do Batida Sim, Perfeita? é. Podem me seguir aqui no Instagram, lá também no LinkedIn, onde tem muito conteúdo, com algumas dicas, com uma linguagem bem simples, de algumas regras gramaticais, as mais comuns, né, que as pessoas têm mais dúvidas. Tem um Volpe, que está no site da Academia Brasileira de Letras, academia.org, org, né, .br. Ótimo. É a nossa referência ortográfica, a nossa principal referência ortográfica da língua portuguesa. Nesse site, a gente consegue consultar a grafia correta das palavras. Não é um dicionário, é
mega, um super glossário, né, com todas as palavras da nossa língua, porque pinta, muitas vezes, a gente está escrevendo, tem dúvida, essa palavra é com S, dois S, C cedilha, Com hífen. joga com hífen, exatamente. É só colocar lá na busca, tem um buscador, né, do vocabulário, coloca a palavrinha lá, em 2 segundos você resolve essa dúvida. Não Muito legal. precisa estudar acentuação. Na última live que eu fiz, uma pessoa perguntou, como é que eu estudo a formação das palavras, por que é com S, dois S? Esquece isso. Aí é que você vai tomar assim, uma raiva de português. É porque é um tema muito complexo e que não vai te ajudar no seu dia a dia. Você só quer saber se é com S ou dois S. Você não precisa saber por que é com S e dois S. Entra no site do Volpe, tem aplicativo também, viu, Vivian? Eu já baixei. Na outra live você indicou e eu já Isso, baixei esse o aplicativo do Volpe. Volpe. Muito interessante. Nossa, Você também. quando eu ligo o meu computador para trabalhar, para qualquer coisa, já está lá salva a aba, entendeu? No meu navegador, não pode faltar o Volpe, porque, né, vira e mexe, rola uma dúvida, eu vou lá no buscador, jogo a palavra, resolvo em 2 segundos, pronto, não é? É para facilitar a vida mesmo, com Exatamente. relação à grafia. Ele continua com uma Dicionário. energia. Dicionário tem o Dicio, DICIO.com. É um dicionário recente, assim, online, também gratuito. Eu gosto desse dicionário porque ele também traz os sinônimos das palavras que você pesquisar, traz toda a gama de significados que aquela palavra tem. Gosto muito. Também tem aplicativo, pode baixar também no celular. Também já tenho Dicio. ele baixado. Gente, começou aqui a sessão de cantoria. Hashtag Nosso quarentena, hashtag vida real. Depois ele entra para dar um tchau para todo mundo aqui. Pois é. Eu acho Então que ele está tem querendo participar. ele gosta. Então tem essas 3 dicas. Essas 3 dicas para facilitar o seu dia a dia de escrita, para te ajudar a escrever melhor, escrever corretamente. Eu sou São assim, Dalva, eu adoro escrever. Dá dicas uma olhada básicas. aqui, os meus conteúdos que eu trago sempre, porque eu planejo tudo que eu sempre vou fazer no dia, até na live, como que eu vou fazer, né? Sim, Eu gosto sim, muito de sim. escrever para eu poder enxergar. Eu não preciso saber por que uma palavra tem dois S's ou é C cedilha, etc. Mas eu gosto muito de colocar no papel tudo que eu vou fazer, como eu vou fazer, da forma que. Eu gosto muito de planejar o meu dia, meu mês, meu ano. No meu armário de casa tem o que eu pretendo fazer durante o ano todo, né? Então, isso para mim funciona muito e tem me ajudado muito, né? Que bom. Então eu tenho aprendido muito até não perder o português, porque às vezes, como você disse, a gente abrevia palavras, a gente acaba usando palavras de formas erradas, né? Como muitos adolescentes fazem, né? KD com K e com D só. Isso eu não gosto mesmo de usar. Eu já precisei abreviar para colocar no LinkedIn conteúdo, porque senão não cabia, porque você tem só um limite de 1.300 É verdade, é uma palavras, luta, é né? uma 1.300 luta. caracteres, é. Mas conforme a gente vai aprendendo, a gente vai conseguir descrever só com 1.300 caracteres, né? Mas é muito importante colocar isso no papel e ter a clareza, né? E com essas Sim, dicas dos aplicativos que você deu, e depois, quando a gente acabar a live, a gente vai escrever todos eles e postar para que eles possam ter o conteúdo completo. O sim. nosso amigo aqui, que acho que é Jó Santos, ele pergunta qual o segundo aplicativo. O primeiro ela falou que foi o Volpe, e o segundo que é para poder você
Aprender Dicionário, é um dicionário online. não, o Volpe é para aprender como escreve a palavra, certo? Isso, E o o Dício Volpe, ele é para grafia, para para você grafia. pesquisar a grafia correta da palavra. Não é um dicionário, mas é a nossa fonte mais confiável de língua portuguesa. E Tá? depois, Tem inclusive as palavras que perderam acento quando houve acordo, tem as palavras que ganharam e perderam hífen. Então, assim, é a nossa melhor referência ortográfica da língua portuguesa. É uma ferramenta gratuita, né? A gente não paga nada para fazer as pesquisas. E o outro é o dicionário Dicio, Dicio, DICIO.com. Também tem aplicativo, pode baixar no celular. E o Dicio é bem legal. Olha aí. ó, quem chegou, gente, para Fala participar oi, da nossa filho. live. Oi, Oi! fala lá na tela. Conta pra Então, o gente como Dicio, ele é você chama. dicionário mesmo. Ô, filho, fala o seu nome. Olha, ele não está aparecendo, ele apontando. Qual que é o seu nome? Conta para todo mundo aqui. Benjamin. Fala, filho. Bem. Até que ele está bem comportado. Até que ele está bem comportado. Depois a gente vai brincar, tá bom, bem? A tia depois vai ligar para brincar com você um pouquinho. Ô, Dalva, a Fabi Oi. tá perguntando se existe algum aplicativo para corrigir textos, pontuação, concordância. Eu acho que não, né? Não conheço, Fabi. Não conheço um aplicativo que faça essa correção. Não, assim, de você colocar. Na nossa outra live eu falei do corretor ortográfico, foi bom ela perguntar, porque não é bom confiar plenamente no corretor ortográfico. Ele costuma até sublinhar palavras que estão escritas corretamente, não confia no corretor. Usa o Volpe. Esse sim é confiável. Tá? Mas aplicativo que corrija, tem que pesquisar, viu? Para passar para vocês. Eu também Agora, não nesse conheço nenhum. Se momento, alguém aqui que está nos assistindo, nos assistindo aqui agora, conhecer, conhecer, conta aqui pra gente. que faça essa correção, é interessante até observar isso. Mas o mais importante que eu queria deixar para todo mundo, né, que é importante a disciplina, né, o foco. É importante planejar, ter sempre um horário pequeno, né, que a gente consiga dar continuidade nos estudos, não só no português, mas o português ele é importantíssimo para tantas coisas que a gente faz no dia a dia, né? Então é muito importante que a gente tenha essa disciplina e por isso que eu convidei minha amiga aqui. Olha lá, a Thay está falando, falou sobre isso quando mencionou o super. E também disse que os corretores não são atualizados ainda. Isso mesmo, Thay. Tá vendo? O pessoal acompanha a gente aqui, tá sempre A ligadinho nas Thay estava nossas dicas. nas outras lives que eu fiz no final de semana, né, Thay? A Thay estava lá comigo. Beijo para você. Exatamente, o super ficou. Que agora o prefixo super, né? Quando a gente escrevia, essa live está super legal. O super a gente escrevia separado da segunda palavra, né? Aquela coisa bem bonitinha, dando ênfase, separadinho ali. Só que com as novas regras ortográficas, a gente agora tem que unir o super à segunda palavra. E aí eu contei na live, né, que isso para mim era uma dor muito grande, né, porque eu sempre gostei de usar, né, esse prefixo para dar aquela ênfase, mas usar separado, eu tenho que usar junto. Ai, meu Deus, na hora de escrever, dá assim, sabe, uma Daquela palpitação. palpitação. Falar, por que isso está junto agora? Eu também falei de uma amiga, ela estava até na live, quando vieram as novas regras,
que caíram os hífens de pôr do sol. Nossa, como ela ficou sentida! Então a gente tem apego, né, Vivi, a determinadas palavras, a determinadas. Essa é a magia da língua. Nossa língua é muito rica, é muito vasta, nos dá assim, muitas possibilidades de comunicação, nos mais diferentes contextos sociais. A gente consegue ser mais formal, consegue unir os dois extremos, consegue ser totalmente informal. Agora na quarentena, né, por conta da pandemia, eu tenho visto muita gente usando o verbo colapsar, né? Ah, porque vai colapsar a saúde, vai colapsar a economia. E aí uma amiga me perguntou, Dava, mas existe esse que, né, as pessoas começam a usar colapsar, mas não é só o substantivo, colapso, né, já transformaram no verbo, mas está registrado no dicionário, existe o verbo colapsar. Mas como a gente vai conjugar? Eu colapso, tu colapsas? Ai, meu Deus. É muito engraçado, assim, né? Então a gente consegue, a gente cria novas, né? Cria palavras, a nossa língua é maravilhosa. Não tenham vergonha de assumir que precisa estudar mais. Isso é sério, isso é importante, porque todos nós, eu que já trabalho com língua portuguesa há mais de 15 anos, Eu estou sempre também. estudando, gente, todo dia, né, trabalhando e tudo, eu descubro uma regrinha nova, eu descubro uma palavra nova. Então, assim, olha que eu já estou nessa área há mais de 15 anos, então, assim, não vergonha falar, eu preciso estudar mais português, eu preciso melhorar. Isso é para o resto da vida, gente, é É. para a vida Estuda. inteira, Pois é, sabe? estudar é a vida inteira. A Tiziana falou que ela sente sempre o palpitação quando escreve ideia. É verdade. Eu também. E, Ideia, pois é. e eu E fico incomodada. a linguiça sem trema também, Eu, gente, eu linguiça sem fico, trema. eu fico incomodada com o e-mail, que tem que agora separar, né? Colocar lá o Dalva, mas até o Ricardo complementou aqui, e assim, a gente vai ter que estudar para o resto da vida sempre, né? O Porque tempo a gente está todo aprendendo e o mundo está mudando assim o muda. tempo inteiro. Não tem jeito. Sim. Até ia te perguntar, quando teve essa mudança ortográfica, como foi para você? Você teve que sair correndo para poder aprender tudo de uma vez? Não, você foi aprendendo aos poucos, não foi? Não, e ainda estou. Eu falei também a Thay, que está aí com a gente, eu falei na live que eu fiz no final de semana. É um processo de mudança, é muito drástico e vai levar muito tempo até que a população internalize as novas regras. Isso pode levar 15 anos, sabe, 20 anos, até você, né, a Tice, que é minha amiga que está aqui na live, escrever ideia sem acento, mas não palpitar mais, entendeu? Não sentir mais. Então, assim, podem ficar tranquilos em relação à nova ortografia, porque é com o tempo, é como eu falei, eu vou estudar um pouquinho sobre a nova ortografia. Aprende ali aquela regrinha do hífen, por exemplo, ou das palavras que perderam acento, e já aplica. Já vai mandar uma mensagem, já usa, vai escrever um post na rede social, já aplica aquele conhecimento, e com o tempo vai ficando natural aquele uso. Eu falo, nossa, a linguiça perdeu o trema. Mas aí você já fica natural para ver, perdeu. Já fica natural, mas isso é com o tempo, não precisa ser com pressa, a não ser, Vivian, que a pessoa esteja estudando para concursos públicos ou para o Enem, né, vai prestar vestibular.
para essas provas oficiais, cai muito nova ortografia. Aí tem que acelerar um pouquinho o aprendizado dessas novas regras. Mas se for para usar no dia a dia, fica tranquilo. Se ainda, né? Caramba, ainda estou escrevendo ideia com acento. Tá tudo bem. Da próxima vez você lembra, você já tira o acento. E assim você tem um método de estudo, de aprendizado contínuo, sem afobação, sem estresse, porque não vale a pena, não precisa se estressar. A Fabi está dizendo assim que ela tem medo de escrever certo e acharem que ela está errada. Fabi, esquece, Acontece. mas esquece o que os outros vão pensar. Você tem que se bancar e vai e segue sua vida, que tudo vem no automático. Quando você confia em você e se assume, se banca, esquece que daí você vai atrair gente do mesmo jeito que você e ninguém vai te julgar se você está escrevendo certo ou errado. Confia mais É em você, verdade. garota. E a Patrícia disse Isso aí. aqui que achou que só ela estava com essa dificuldade do desapego. Não, Patrícia, todo mundo tem Todo dificuldade do mundo, todo desapego. mundo, todo mundo, gente. Relaxa, porque é assim para todo mundo. O que foi, meu filho? Hein? Caiu. Tá brincando de cair aqui no meu colo. Ai, meu Deus. Mas esse aprendizado é importante que seja leve, estuda um pouquinho de cada vez, aprenda uma regra de cada vez, mas pratique. O É, importante é praticar. O isso importante é praticar sempre. sempre. A prática leva a gente à perfeição. E o Adilson está dizendo que isso acontece o tempo todo lá na empresa que ele trabalha. Ele só sorri a cena e não muda o texto. Muito bem, Adilson, isso mesmo. Paciência, né? E eu tenho certeza que algumas pessoas às vezes vai lá e fala assim: olha, você escreveu tal palavra errada. Daí você tem É, que ter o trabalho de pegar e mostrar para a pessoa: olha, não está errado, você que ainda não se atualizou. é. Porque tem Mas muita você gente que gosta. sabe, Vivian, te interrompi, né? Não, Que imagina. veio agora eu lembrei agora de um caso de um rapaz, foi até no LinkedIn, ele relatou num post meu essa situação dele ter uma escrita mais formal e no local de trabalho dele, isso começou a gerar uma certa insatisfação nos colegas, a forma dele escrever, sabe, Nossa, muito assim, rebuscada, com uma linguagem que não estava em sintonia com a linguagem dos colegas de trabalho. Até que uma pessoa chegou para ele para falar sobre isso e disse nossa. para ele assim: olha, você precisa parar com isso. Oh, meu Deus do céu! Não Você acredito. precisa saber, você precisa parar porque as pessoas estão comentando. Meu Como você Deus. pode se sentir mal por preferir ter uma linguagem formal, entendeu? Ah, é uma situação delicada. É a mesma coisa quando é a outra ponta, né? O outro extremo da pessoa ter uma linguagem predominantemente informal, né? Tanto na escrita quanto na fala, é o mesmo tom sempre. Também imagina essa pessoa sendo chamada a atenção, falar, olha, para que tá feio, para porque tá todo mundo falando. É complicado isso. É complicado, mas as pessoas precisam respeitar mais cada um, né? Isso é muito importante. E eu acredito que quando a gente se aceita e se banca, isso acaba não acontecendo nem não nos atingindo, né? Mas óbvio que a gente tem que entender e se adaptar ao meio como onde a gente Sim, está. Mas não deixar de ter a nossa personalidade, o nosso jeito de ser. Se ele não gosta de pode. escrever um pouco de uma forma mais rebuscada, como você diz, ele tem que saber que algumas pessoas podem criticar ele e ele tem que
ignorar isso de uma certa forma. Agora, lógico, se você escreve errado ou usa uma linguagem que não é adequada em alguns ambientes, isso precisa ser corrigido sim. E não chamando atenção, só mostrando que isso precisa ter algumas modificações e alterações, né? Então, isso é muito importante. Dalva, acabei de olhar no relógio e vi que vai dar 1 hora nossa live aqui. Mas já? Mas já, Já? tá delicioso. Mas eu tenho medo da gente continuar falando aqui e o Instagram derrubar a gente, porque isso já aconteceu Derrubar, é comigo. verdade. É Dá verdade. 1 hora, o Instagram fala, vocês não têm mais direito, compre mais ficha. É verdade. Então, eu queria agradecer aqui a todo mundo que está online com a gente, que esteve online com a gente. Gratidão aí pelo seu tempo, pela sua energia e pela sua contribuição. Se alguém tiver alguma dúvida e quiser nos contatar, fique à vontade, tá bom? Eu e a Dalva, com todo amor e carinho, vamos estar respondendo para vocês. Olá, que legal, é tão gostoso escutar. Ah, que pena que acabou, a gente passaria aqui a tarde inteira. Muito amor. Aqui as amigas da Dalva já são minhas amigas, não tem mais jeito. Então, queria agradecer muito a presença de todos vocês que ficaram conosco até o final. Ricardo, muito obrigada a você por você compartilhar aqui e estar sempre me acompanhando. Sim. A Thay também, obrigada pela sua energia. Adilson, obrigada também por vocês terem ficado conosco aqui também. Então, um beijo e gratidão a todos vocês por estarem presentes com a gente e estar seguindo o nosso caminho. Então, um beijo na alma de cada um. Um beijo, Dalva, mais uma vez, gratidão pela sua energia e sua amizade, viu? Fiquem com Deus, eu que agradeço. Um beijo no bem também. E, pessoal, uma boa tarde a todos. Que vocês passem bem na quarentena. Fiquem em casa até quando precisar, tá bom? E cuidem de vocês e dos familiares de vocês. Um beijo no coração de cada um. Tchau, Dalva. Tchau, pessoal. Tchau.